Muito bem, meus queridos e queridas, estamos aqui para mais uma aula, né, do nosso curso Significado dos Nomes em Hebraico. E a escolha de fazer esse curso caminhando pela Bíblia, ou seja, caminhando no texto bíblico e ir falando o significado dos nomes, se deve ao fato de que o contexto depois, quando vocês pegarem os nomes, né, mesmo em separado, ou mesmo fizerem uma pesquisa dos versículos na Bíblia que tem esses nomes, né, eles podem ajudar muito no contexto. Quem já é alfabetizado e sabe o significado de cada letra, depois pode até aprofundar mais no significado de cada nome, né? Eu não vou ter tempo aqui de destrinchar cada nome, de ver o significado de cada letra, para a gente aprofundar mais nisso. Mas quem já é alfabetizado e no contexto da sua alfabetização aprendeu o significado de cada letra, pode muito bem fazer isso também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, né, uma tela do PowerPoint onde tem os nomes, e aí depois a gente vai caminhar com essa apresentação, tá certo? Né? E eu sou muito feliz de ter vocês aqui, né? Quero deixar isso claro, né? Vocês são muito importantes para mim e por isso eu faço questão, né, de todo sábado estar aqui com vocês. Muito bem, vamos lá. Descendentes de Cã, Sem e Jafé, ou seja, Shem, Cã e Jafé. Tá? Então, vamos começar. Bem, vamos lá dos os filhos, né, de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javã, né, Tubal, Meseque e Tiras. A gente viu na última aula. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puxe e Canaã. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, só entrar mais uma pessoa, Arfaxade, Lude, né? Ui, e Assur. Muito bem, vamos lá. Agora, o que que a gente vai ver? A gente vê, né, os filhos dos filhos, ou seja, né, quem foram os filhos de Gomer, né, da descendência de Jafé. A gente vai começar pelo mais novo, ok? A gente vai começar por Jafé. Jafé, belo, bonito, formoso. Muito bem. O primeiro é Askenaz. Askenaz. E Askenaz, né, o nome hebraico se pronuncia assim mesmo, Askenaz. E ah, o nome, né, de Askenaz significa fogo espalhado. Né? Pensa que alguém jogou um cigarro na floresta e o fogo espalhou. Então, o nome Askená significa fogo espalhado. Muito bem. E a gente tem um outro filho chamado Rifate, em português, né? Em hebraico, Rifat. Rifat. Rifat significa falado, aquilo que foi, né? Aquilo que foi dito, aquilo que foi expresso, falado, ok? Esse é o significado de Rifat. Rifat, né? Togarma. Togarma. Togarma significa tu a quebrarás. Gente, todo substantivo próprio, nome, no hebraico, tem origem num verbo, ok? Então, togarmá, tu a quebrarás, tá? Ou seja, aquele que, dizendo para alguém, tu a quebrarás, ou seja, que vai romper alguma situação, que vai romper alguma coisa, né? Togarmá. Seguem com os filhos de Javã. Javã, lembrando que Javã, né, é aquela região ali da Grécia, né, dos jônicos, né? E os filhos dele foram Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim, em português, né?
Elissá. Elissá se pronuncia do mesmo jeito. Elissá, 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 né? E Eli, né? Deus, Eli, né? Deus, né? Deus daquele que está por vir, ou seja, Deus da pessoa que vai chegar, Deus de alguma situação que está por vir, Deus daquele que está para chegar, daqueles que está por vir. Ele sabe, tá? Que não deve ser confundido com o nome Elisa, ok? Nem com o nome Elsa, ok? Não confundam, né? O nome Elisa, o nome Elsa vem de Elixavá, uma outra história, tá bem? Isabel, tá? Tarsis. Tarsis, em hebraico, é Tarshish. 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 Tarsis é uma região rochosa, né? E o nome é jaspe amarelo, um mineral, né? Que se faz em joias, né? Então, jaspe amarelo, né? O nome Kitim, né? Kitim se pronuncia em hebraico Kitim, né? Vem daquela região da ilha de Chipre, tá? E por quê? Aquela é uma ilha que tem muitas escórias, ou seja, aquele despenhadeiro que chega, né, no mar, que eles chamam escórias, né? Escoriadores, aqueles que sobem, ok? Aqueles que sobem ali, tá? Dodanim, Dodanim, plural, Dodanim, né, em hebraico, tá? É o plural de líderes, aqueles que estão sobre, aqueles que governam, tá? Líderes, tá? Esses são os filhos de Javã. E depois a gente começa, né? Todos esses descendentes, né? Agora a gente vai tratar, esses eram descendentes de Jafé, ok? Chipre, até porque Mediterrâneo, toda aquela região, né, ali do Mediterrâneo, onde o povo de Jafé se fixou. Os filhos de Cuxi, né, são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá, né? Então, esses são os filhos de Cuxi, tá? Sebá, né, que é Sebá mesmo, começa com Samer, que é uma letra que tem som de S, né? E, como vem de verbo, beba tu, é o imperativo, beba tu, né? Toma, em português, né? A gente fala toma essa água, né? Beba tu, beba, né? E depois a gente tem, né? Avilá, né? Ravilá. Ravilá é círculo, é redondo, né? Círculo, ok? Círculo, tá? E a gente tem Sabitá, Sabitá é notável, aquele que não é notável de nobreza, mas é notável de se fazer notar, né? De aparecer, de ser notado por alguma coisa. Então, é notável, ok? Continuando, né, com os filhos a descendência de Cã, Ramá, né? A gente pronuncia Ramá, em hebraico, Ramá é crina de cavalo, ok? Crina de cavalo, Ramá, tá? Sebteká, né? Está escrito lá também, eu escrevi de novo, é notável, tá? E Ramá teve dois filhos, Sabá e Dedã, né? E Sabá, que é Sheva, o nome Sheva, um juramento. Aí é parte do nome Elisheva, que é meu nome, até fiz o post ontem, não sei se vocês viram, né? Elisheva, né?
Deus é meu juramento, Deus é minha promessa, e Sheva é um juramento, uma promessa, ok? Tá? E Sheva é incrível, porque Sheva também é o nome para útero, né? E é um juramento, a promessa vem, né, do útero, né? Isso é importante também. Dedã, Dedan, Dedan é território baixo, ou seja, não é a montanha, é o território baixo, ok? Muito bem, e continua, né? E aí a gente vai contar uma historinha. Isso aqui a gente tirou lá de Gênesis 10, né? Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na face da terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ered, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele saiu para a Síria, aí ele construiu Nínive, né? Então, Rebote, seu reino foi ali. E entre Nínive e Calá construiu a grande cidade de Rezé. Muito bem. Essa é a descrição que a gente tem, né, na Bíblia de Nimrod, né? Nimrod, Nimrod, Nimrod significa valente, poderoso, mas também, né, significa rebelião em alguns pontos. Então, ou seja, né, valente, poderoso. Por que que chamava ele de valente? Valente, né, foi um valente caçador, né? Ele estabeleceu um grande império, mas também ele foi rebelde, né? Ou seja, o nome é dado antes da pessoa, né? Quando ela nasce, dado, né? Geralmente pela mãe. E é incrível como cada nome, se a gente olhar para a história da pessoa na Bíblia, cada nome traz a trajetória da pessoa. O nome, ele é muito importante. Quando me deram o meu nome, Elizabeth, nome da rainha da Inglaterra, né? Que é a versão inglesa do nome Elishava, ou seja, de Isabel. E aí, ah, me deram por uma questão que a minha bisavó disse, eu sou primeira nipó, gente, primeira bisneta, primeira neta, primeira filha das duas partes, pai e mãe, né? E olha que meus pais, cada um tinha 10 irmãos. E aí, assim, de verdade, eu era a rainha da família. Então, me deram o nome de rainha por conta disso. Mas fizeram bem, mas fizeram bem, porque me deram, né, assim, como uma promessa de Deus, né, um juramento, uma promessa de Deus na minha vida. E isso tem sido muito importante na minha vida, seguir esse caminho, né? Sempre crendo, né, que Deus tem algo sempre em cada vez melhor para me dar. E isso eu continuo crendo, dia após dia, né? E isso é muito importante. Então, assim, o nome é muito importante, né? A Graça, por exemplo, tem um nome maravilhoso, né? Que é em hebraico Hana, né? Hana é graça, é dom, é presente. E, assim, é muito lindo, né? É muito lindo, né? É presente, né? Graça, né? Hana em hebraico, né? Muita gente tem o nome de Ana, né? Mas muita gente já tem o nome traduzido já de uma vez, né? Graça. É importante também. Vamos lá. E aí chega, né? Continuando os descendentes de Caim, né? Porque é muita gente, né? Misraim, que é aquela região ali do Egito, né? Misraim também significa Egito, né? Ele gerou a Ludim, Anamim, Leabim e Naftuim. Perceberam que são todos terminados em im? Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim. São todos plural, entendem? Então, são todos nomes
no plural. E é, cada um tem um significado diferente. Ludim. Ludim, trabalhos excessivos, peso, né? Aquele trabalho forçado, aquele excesso, né? De cansaço. Anamim, aflição de águas, ou seja, enchente e tudo, aflição de águas, tá? Leavim, Leabim, né? Leavim, no hebraico, chamas, fogo, incêndio, tá? Olha só os nomes. Trabalho excessivo, que é escravidão, né? Aflição de águas, que é enchente, né? Chama, que é incêndio. Quer dizer, é uma turma da pesada, a turma fácil, né? E depois Naftuim, né? Aberturas, ou seja, né? Estradas, caminhos, aberturas, né? Nesse sentido, tá? E continua ainda, né? Patruzim, Casluim e Caftorim, tudo com in, né? E aí a gente tem isso na região toda assim, do sul da África, porque tudo terminado em im, porque tudo que é terminado é, em eus, gigazeus, jebuseus, tudo é daquela região ali do contorno de Israel, ok? É tudo ali. Então, sim, Patruci, né? Região do sul, significa verdadeiramente região do sul, né? Casluim, Casluim, né? Que é Casluim, esqueci de um U ali, Casluim, fortificado, e Caftori, uma coroa, que é já referente aos moradores de Creta, que não são os Casluim, porque Casluim é de onde vieram os filisteus. Sabe os filisteus que vão para aquela região ali da faixa de Gaza e que são os inimigos eternos, né, de Israel até 587 a.C., né? Os filisteus, sim, né? É a guerra ali, que é o povo de Israel e os filisteus. São dois povos que ficavam mais ou menos na mesma região. Os filisteus, né? Filiste ou Filistim, né? É que deram origem aos filisteus e significa imigrantes, né? Eles saíram ali da ilha de Creta pelo mar e foram para aquela região onde é a faixa de Gaza. Por que a faixa de Gaza né? Sim, o problema de Israel. Porque a origem ali, apesar dos filisteus já terem, né, sido eliminados ali 587 a.C., né? Parece que o território é comprometido, né? Manda. Uma coisa Eu estou no aplicativo Zoom assistindo uma aula. Mas já está só para falar. pronto, desativar o áudio que é melhor. Gente, e aí, continuando, né? De Gênesis continua assim, né? Canaã gerou a Sidom, seu primogênio, né? E a Et. E aos jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e aos emateus, tá? E depois se espalharam essas famílias dos cananeus, ou seja, tá? É, descendência né, na região de Canaã. Então, ali em Canaã, Sidom, Et, Jebuseus, Amoreus, Gigazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Emateus. Se você for contar, Jebuseus, Amoreus, Gigazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Emateus, né? São 9 povos terminados em eus naquela região ali, tá?
e o limite foi de Sidom a Gerar, né? Gaza indo para Sodoma e Gomorra, ou seja, todo do mar até o rio, e depois de cima, né, do rio até o rio do Egito, tudo, né, é essa região que é chamada Canaã, que depois, né, quando Deus dá os limites, é a chamada, né, terra de Israel, ok? Deuteronômio, quando Deus dá os limites à terra de Israel, né? Mas era uma terra amaldiçoada, porque ali estavam os descendentes de Cã, que era, né, dos descendentes de Canaã, filho de Cã. Muito bem. E aí, neto de Cã. Tá. E aí, vamos lá. Sidom. Sidom significa Tisdom. Tisdom. É caça, mas é caça no sentido de pescar, ok? Caçar um peixe, né? A gente fala pescar, né? Mas o texto bíblico fala caçar, né? Um peixe, ok? Caçar um peixe. Então, peixe, gente, é caçado, ok? A busca do peixe. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei caçar homens, ok? Para o Senhor, ok? Então, é nesse sentido, tá certo? É, et, que se lê het no hebraico é terror, pavor, ok? E o nome Jebuseus, né? Iebusi, Iebusi, que são descendentes de Jebus. Jebus é aquele lugar onde era Jerusalém, onde é Jerusalém. Antes de se chamar Jerusalém, se chamava Jebus, ok? Ou seja, se chamava Iebus, tá certo? Eu fiz um post sobre isso também lá no Instagram, sobre a origem de Jerusalém, tá? E aí depois vem os Zeus, né? Vamos falar dos significados dos Zeus. Amorreus. Isso não é o nome de uma pessoa, mas é o nome do povo, né? Então, amorreus. Amorri, né? Aquele que fala, né? Aquele que diz, aquele que fala, né? Girgazeus, né? Girgashi, 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 né? Não tem som de G no hebraico. Aquele que habita em solo barrento, que a terra é barro, né? Terra vermelha. Eveus, né? Rivi, significa aldeões. Aldeões, gente de campanha, gente de campo, né? Arqueus, arqui, presa, presa, dente canino, ok? Presa nesse sentido, de dente canine, as presas, as duas presas, ok? Arqui. Cineus, né? Cini. Cini é quando significa o nome desconhecido de um homem. Quando o nome é desconhecido, Cini, né? Era assim, desconhecidos, né? Arvadeus, Arvadi significa eu libertarei, tá? Depois a gente tem Zemarreus, Semarri, né? É lã dupla. Ou seja, pode ser um povo que tinha, né, ovelhas e que fazia lã dupla. Eram chamados assim, vamos dizer. Depois, né, Amateus, né, que é Ramati, que é murado, cercado, né? Provavelmente era um povo que vivia em cidades muradas e cercadas, tá? E depois a gente vem para os descendentes, né, já de Sem, né, que significa nome, ok? E aí a gente tem os filhos de Arã, que é o primeiro filho, U, Jeter e Mas, né? Us, Uts, em hebraico. Uts, em hebraico, significa arborizado, né?
vem de etz, que é árvore, né? Uts, arborizado, cheio de árvores, ok? Ul, 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 que é hul em hebraico, né? É círculo, redondo, né? Geter, né? Jeter, que é geter, né? Significa temor, medo, terror, né? E mas, que é mas, em hebraico é retirado, ou seja, né? Aquele que está mais longe, retirado. Depois o outro filho, que era Arfaxade, que gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. Salá, né, que é Shelar, broto, de onde nasce o brotinho, ou seja, de onde nasce, né, broto. E Eber, né, que é Ever, Ever é além, né? A região além de, ir além. Aí deram assim, a tradição de traduzir como aquele que atravessa, né? Aquele que atravessa, mas é aquele que vai além, aquele que percorre, ok? Ever. Aí diz o texto bíblico assim: a Eber nasceram dois filhos. Um teve o nome de Peleg, por que que o nome dele era Peleg? Porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Aí não fala por que que era Joctã, né? Mas aí já dá uma dica do nome de Peleg. Por quê? Paleg, Paleg, em hebraico, significa divisão, porque em seus dias se dividiu a terra, se repartiu a terra, né? E depois o nome de Joctã, 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 que significa pequenez, né? Pequeno, tá? É, Joctã em hebraico é Yactã, Yactã, Yactã. E tem três letras da palavra pequeno, né? Que é catom. Catom é pequeno, né? O cuf, o tet e o nun são as três letras da palavra pequeno, tá? Então, né? Iactan, Iactan, pequenez, ser pequeno, ok? Né? Bem, e aí tem os filhos de Joctã. Joctã teve um monte de filhos, né? Almodá, Selefe, a Hazar, Mavé, Gerá. Bom, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Ajobá. Todos esses foram os filhos de Joctã. Muito bem, tá? E aí a gente tem o significado de cada um, né? Uma coisa rápida, mas bom de saber, né? Almodá, almodad, almodad, não medido, sem medida, ok? Selef, Shelef, Shelef, né? Uma retirada, uma fuga, Shelef. Depois a gente tem Azarmavé, Azarmavé, Hatsamavet, 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 né? Que é dois nomes juntos, né? Vila da Morte. Vila da Morte, vila no contexto de um monte de casas, vila, ok? Da Morte, que é um lugar de morte, tá? Muito bem. Gerar, ie, toda palavra que termina em J começa com Yud, ierar, ierar, lua nova, ok? Ierar, lua nova. Depois, a gente tem Adorão, Adoram, Adoram, né?
honra nobre, ou seja, né, uma honra suprema, uma honra, né, de nobreza, tá? Depois a gente tem usá-lo, usá-lo. Eu serei inundado, né? Eu serei cheio, eu serei pleno, tá? E depois a gente tem Dikla, né? Dikla, o nome hebraico é Dikla, né? Que é bosque de palmeiras, tá? Bosque de palmeiras. Obal, Obal, né? Em português, a gente fala o L com som de U. Eu estou habituando a falar o L com som de L de verdade, como o hebraico, Obal, Obal, deixado nu, né? Deixado nu. É largado ali, largado nu, né? Abimael, Abimael, o nome é Avimael em hebraico, Avimael. Avimael é Av, meu pai, Av, meu pai, Mael, que é Deus. Av, Av, pai, Avi, meu pai, né? Ma, que, né? El, Deus, né? Avimael, meu pai, que é Deus, né? Meu pai é Deus, tá bom? E Sabá, de novo, né? Que é Shevá, tá? Um juramento. Shevá, parte dele, Sabá, de novo, né? Que é um juramento. E depois a gente tem Ofir, Avilá e Avilá, a gente já viu, os nomes se repetem biblicamente, né? Havilá, que significa círculo, né? E Ofir, reduzindo as cinzas. Ofir, reduzindo as cinzas, né? E no o último nome, que é de Jobabe, né? Nessa série, Jobabe, que é Iovav, Iovav, né? J com som vem com som de I, né? Io, né? Iovav, um deserto, um lugar seco, um lugar vazio, ok? Então, essa é o final da série que a gente tem dessa semana. O que que acontece agora? Acontece que terminou, por exemplo, a gente viu aqui, né? A gente tinha visto os netos de Joé, a gente viu agora os bisnetos de Noé, tá ok? Muito bem. Dos bisnetos de Noé, a gente tem, né, uma série de gerações que vai chegar inteira, né, que é o pai de Abraão. São mais 14 gerações. Então, o que que a gente vai fazer? Na próxima aula, né, eu vou contar para vocês o significado dos nomes dessas 14 gerações que vão chegar até Tera. E essas 14 gerações, o significado dos nomes dessas 14 gerações, elas trazem exatamente o caminho de Cristo, mas exatamente, né, do nascimento até a coroa de espinhos, ok, né, que é um diadema, né, que é o significado de terá, que é diadema. Então, mas a gente vai ver isso na próxima semana, tá bom? E aí, o que que acontece? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Na semana passada, minha internet foi ruim, então eu não consegui colocar nada no YouTube. Mas vieram aqui, arrumaram, né? Então agora esse eu vou colocar, tá bem? E aí, se vocês quiserem rever, até para parar o pianômetro, que eu sei que aqui é difícil, vocês não dão conta de fazer isso, não é verdade? Né? Mas eu vejo se terminando aqui, eu faço o download e, sim, hoje mais tarde, né? Tá lá no YouTube para vocês. Tá ok? Tá certo? E eu tô anotando o nominho de vocês aqui, viu? Tá por quê? Porque vocês sabem que vocês vão receber esse material. Quem não vê ao vivo, não recebe. Tá certo? Então é isso, tá? Gente, um grande abraço. Deus abençoe grandemente vocês, né? Que esse seja um dia realmente dedicado ao Senhor, né? E tudo que fazemos, e tudo que falamos, tudo que pensamos, seja em honra, né? Dele.
tá bem? Né? Meu abraço, Sônia, Rose, Fernando, né? Graça, um abraço, Kátia, querido, Deus abençoe, né? E Rose também, Betânia, que está aqui também, né? Então, sim. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. Tchau. Terminando aqui, tá bom?